Olá, pessoal, seja muito bem-vindo ao nosso Landmark Podcast. E hoje é um dia muito especial, porque a gente vai falar de histórias. Mas a gente não vai falar de qualquer história. A gente vai falar da história do grande criador aqui do projeto, da história desse cara que tem uma história de superação, propósito, fé, vida. Então, você vai descobrir um pouco da vida do Everton. Como é que foi, como é que ele chegou aqui, quais caminhos, desafios, tudo que ele enfrentou. Everton, você hoje é o grande convidado, você é o que criou, mas agora você é o grande convidado. Olá, muito obrigado aí você que está nos acompanhando. Então, aproveitar aqui e já deixar aquela mensagem para que você deixe o seu like, interage aí, principalmente agora que a gente está começando, compartilhe com alguém essa história, se fizer sentido para você e que possa ajudar alguém que esteja em algum momento da minha jornada. Eu gostaria de me apresentar hoje de uma forma mais completa, já que, né, o tema vai ser para falar um pouquinho sobre a minha história, da minha carreira. Hoje eu tenho 39 anos, sou casado, tenho 3 filhos, sou formado em contabilidade, em direito, tenho algumas especializações e atualmente estou fazendo pós-graduação em psicoterapia, né, nessa jornada do autoconhecimento. E são 3 filhos, Everton. Qual a idade da garotada? Qual foi o período que essa garotada nasceu aí? O que aconteceu? Então, eu tenho um de 8 anos, um de 3 e um de 1 ano e 2 meses. São 3 garotos. Aproveitou ali o isolamento social para multiplicar, né? Colocar mais pessoas na Terra. Excelente. Então, no episódio de hoje, a gente vai falar um pouco do Everton. No próximo episódio, a gente vai falar um pouquinho, né, de mim, para que você tenha a oportunidade de conhecer a gente, né? Inclusive, perguntaram assim, ó, os comentários lá, quem é que responde, né? Perguntaram quem é que responde, se era eu ou você. E eu falei, olha, não sei, né? Não sei se é um robô, não sei se é o GPT, então, caso você queira deixar um comentário, alguém vai responder. Só que eu não vou falar quem é, às vezes pode ser o Everton, às vezes pode ser eu, alguém vai estar respondendo ali. Então vamos conversar um pouquinho, Everton, sobre o início, né? Vamos falar sobre a jornada do Everton, a jornada do herói, né? Que ainda não acabou, só vem começando. Cara, fala um pouquinho de você, como é que foi a sua infância, de onde você veio, de onde você nasceu, como é que... Fala um pouquinho até a sua adolescência pra gente entender um pouquinho como é que é você, pra que outras pessoas, o telespectador que esteja aqui acompanhando a gente, se identifique e fale, olha, eu também passei por isso, eu também vivi algo parecido. Porque às vezes a gente fala, às vezes alguém vê você e fala, nossa, esse cara conseguiu tudo fácil, olha, ele sempre bem alinhado, cabelo sempre bem arrumado, um coletinho bem bonito. Às vezes a pessoa não sabe de onde que você veio, ou não sabe da sua história. E aí aqui é uma oportunidade de a gente compartilhar a nossa história para que de alguma forma isso seja uma motivação, isso seja um combustível para você que está nos ouvindo. Sim, eu acho importante, né, que as pessoas conheçam um pouco da história dos idealizadores desse projeto que estamos iniciando ainda no começo da jornada. Eu costumo sempre dizer que na nossa vida existem incidentes e acidentes, né? E o que diferencia um incidente para um acidente é justamente o que acontece depois. Porque os incidentes são aqueles que não deixam sequelas, né? É aquilo que acontece, não estava previsto, mas não trouxe um dano, né? O problema é o dano. E na minha vida houveram, obviamente, alguns acidentes, mas aconteceram alguns incidentes que mudaram a rota da minha jornada, né? Isso é algo que... E aí, quando eu fui me preparar para trazer aqui um pouco da minha história para contar, eu falei, deixa eu identificar alguns incidentes que ocorreram e que por alguma razão mudaram o rumo daquilo que... Porque, veja, quando eu era pequeno eu queria ser veterinário, né? Essa era uma... Quando me perguntavam, o garoto Everton, o que você quer quando crescer? Eu quero ser veterinário. Mas por quê, né? Porque eu tinha um cachorrinho e ele ficou doente e morreu, né? A partir daquela experiência
traumática ali, né, entre muitas aspas, eu falei, eu preciso ser veterinário porque eu vou impedir que os outros cachorros possam morrer, né? Aquele senso de... E eu acho que toda criança que pensa em ser veterinária é porque teve alguma experiência com bichinho de estimação. Então, a partir das experiências que a gente tem, das experiências que a vida nos apresenta, é que nós vamos tendo uma visão de mundo, né? Isso eu acho que é muito real, ainda mais hoje. Depois que eu entrei nessa jornada de autoconhecimento, isso ficou ainda muito mais presente. Mas dentro da minha... Eu tenho hoje um filho de 8 anos. E eu conversei até com a minha mãe hoje de manhã e perguntei, mãe, quando foi que eu não lembrava, né? Fazia muito tempo. Quando foi que a senhora se separou do pai? Eu tinha quantos anos? Até pra trazer uma informação verdadeira, né? Porque já pensou, olha, separou, tinha 8. Aí o amigo que tá assistindo falando, pô, mas era com 10. Foi validar a informação, né? Exatamente. Eu gosto de ser fiel aos fatos. Mandei. Ela, ih, meu filho, não lembro, não. Aí tem que ver nos documentos. Falei, mãe, que documento? Falei, que documento? Puxa aí na memória, tenta trazer e tal. Aí depois ela me mandou um áudio. Ela falou assim: olha, acho que você tinha por volta de 7 a 8 anos, que você estava estudando não sei aonde, não sei o que, por aí. Então, assim, a idade que meu filho tem hoje foi a idade que aconteceu um incidente. O primeiro incidente na minha vida, que foi a separação dos meus pais, né? Então, a gente tinha uma vida modesta, mas não faltava nada. Meu pai sempre foi muito trabalhador, muito dedicado. Tanto que a imagem que eu tenho do meu pai hoje é a imagem desse cara que acorda cedo, trabalha e que nunca deixou faltar absolutamente nada pra gente. Quando acontece essa separação, né, eu tinha ali os meus 8, 9 anos, segundo minha mãe, a gente já teve que escolher, né? O juiz já perguntou. Eu, na verdade, que era o mais velho. Você quer ficar com o pai ou com a mãe? E aí, como eu estava a maior parte do tempo com a minha mãe, convivendo com ela, decidi morar com ela. Com aqueles poucos recursos que esteve do processo de separação, minha mãe foi morar no morro. Foi onde ela pegou aquele dinheiro da partilha. Meu pai comprou a parte dela e aí comprou um barraquinho lá em cima do morro. E minha mãe não trabalhava, minha mãe sempre foi doméstica, cuidava da casa, meu pai, né? E aí depois a gente passou por um momento muito difícil financeiramente, né? Porque a gente passou a viver praticamente da pensão que meu pai pagava pra gente pra conseguir se manter ali no barraquinho, lá em cima do morro, que teve uma época que caiu umas chuvas, que inclusive foi interditado pela Defesa Civil. Eles falaram, olha, vocês vão ter que sair daí, porque é arriscado e tal. Eu falei, cara, a gente vai pra onde? Né? Minha mãe não trabalhava, e aí só era pensão, enfim, foi um período muito difícil da minha vida, um momento muito delicado, a gente realmente passou necessidade, porque não dava pra suprir tudo, né? E aí a gente seguiu a nossa jornada aí como moradores de lá daquela região, né? Só que aí minha mãe conheceu outra pessoa, foi morar e enfim. Aí houve uma nova separação. Anos depois, minha mãe se separou de novo. A gente já tava morando no morro e minha mãe separou da pessoa que ela acabou conhecendo lá. Só que nisso, ela deixou a casa e foi pro Rio Grande do Sul. Eu falei, a gente não tem, já tava mais velho, né? Eu falei, não tenho como ir pro Rio Grande do Sul, né? A gente tá aqui e tal. E a gente não foi. Ficamos morando. Aí foi aquela situação onde eu fiquei morando com o meu ex-padrasto. Eu costumo dizer que nessa época aí eu tava morando de favor. Porque, querendo ou não, ele comprou a parte dela, ela pegou o dinheiro. E na época ela até deu pra gente, mas não tinha o que fazer muito, era pouca coisa, era um barraco, né? E aí a gente ficou morando ali naquela situação. Aí eu já tava mais velho, comecei a trabalhar numa lanchonete que tinha lá na Enseada, na Dom Pedro, como copeiro. Foi a minha primeira profissão, né? Primeiro trabalho era ser copeiro, das 6 da noite às 6 da manhã. Jornada, assim, de temporada. Informação essa importante que eu também fui copeiro. Não sei se você sabia. Olha primeira só. profissão, copeiro, que a gente vai falar no próximo episódio. Vamos continuar. Olha aí, já temos uma Já coisa temos em comum. algo em comum. E eu, né, tirando as outras coisas, que são várias aí. E aí fiquei trabalhando nessa lanchonete, sobrevivendo, né? Não tinha muita perspectiva. Foi quando uma moça chegou e falou, olha, tem uma contabilidade e tá precisando de um office boy. Você não tá
interessado, né, durante o dia e tal, esse trabalho à noite é ruim, é cansativo. Falei, cara, topei na hora. Falei, tô dentro. Né, fui lá, fiz a entrevista com o contador na época, né? E aí ele falou, ok, beleza, pode começar segunda-feira como office boy. Então pegava minha bike e naquela época não era tudo muito ainda de papel, né? Então eu ia lá, entregava, levava guia, fazia todo aquele trabalho de office boy, né? Protocolo pra lá, protocolo pra cá. Tudo era formulário, assim, não tinha nada tão digital. Tava começando ainda, a coisa mais tecnológica era o e-mail que E tinha. de bicicleta. De bike, pra baixo. batia-se Guarujá, Vicente de Carvalho, na bicicletinha, às vezes dava o azar de chover. E aí era engraçado, né? Que tinha dia que tava... Histórias que o povo não sabe. Hoje vê o rapaz andando de carro, mas ele tem uma história de bicicletinha ali, umas histórias boas. E era muito engraçado porque tinha às vezes que tava o tempo meio nublado, aí eu falava pro contador, né? Era o seu Barbosa. Seu Barbosa, vai chover, seu Barbosa. Olha aí, não, menino, isso é uma nuvem. Só uma nuvem que tá passando aí. É que a nuvem passa e parece que vai chover. Eu falei, vai chover. Não, vai lá. Aí lá vou eu com a bike, meio brava, né? Porque sabia que ia chover, era muito evidente. E aí chovia. E eu tomava aquele banho, chegava no escritório todo molhado, muito bravo, porque eu avisei que ia chover. E aí, mas ele sempre foi um cara que, isso eu gostei até de reconhecer ele, né? O seu Barbosa sempre foi um cara, não sei se é porque ele se identificou, porque ele tem um filho com o mesmo nome que o meu, né? E aí ele falou, cara, vai fazer um curso, né? Faz um curso de informática. Primeira coisa que ele falou pra mim, faz um curso de informática. Naquela época ainda tinha, hoje em dia não se fala mais em curso de informática. Mas tinha as escolas de informática. E aí eu peguei no sábado e matriculei numa escola, na Hightech Informática, lembro até hoje o nome. O professor, meu amigo até hoje, o Marcos. Existe uma chance de ele assistir esse episódio. Existe. Então eu quero mandar um abraço aí pro Marcos, se ele assistir esse podcast. Excelente profissional, excelente professor, um dos melhores. E hoje, assim, se eu puder, que tem uma das referências como amor pelo ensino, é o professor Marco. Marco, pra mim, foi ótima. E aí, quando eu aprendi a informática, o computador pegou, porque ele não deixava eu chegar nem perto dos computadores. Ele não mexia. Ele era totalmente, né, analógico, né? E aí ele falou, não, vou deixar esse menino mexer, ele vai quebrar. Depois que eu comecei a fazer a informática, ele falava, senta aqui e mostra o que você tá aprendendo. Aí eu sentava lá, isso aqui, então eu comecei a ensinar os negócios pra ele. E aí ele falou, poxa, legal, tô vendo que você tá aprendendo, tá se dedicando, então assim, nas horas que você não tiver nada, você pode ficar navegando e treinando aí o que você tá fazendo. E aí foi quando eu comecei a ter um contato com a internet. E com aquela oportunidade que ele tinha me dado, eu lembro como fosse hoje, porque eu perguntava algumas coisas pras meninas, né? Olha, o que é isso? Como é que é aquilo? Que guia é essa? E aí, às vezes elas respondiam, às vezes elas não respondiam. E aí eu falei, poxa, eu tenho uma internet, na minha hora vaga eu vou pesquisar. E aí eu comecei a pesquisar sobre os assuntos, né? De contabilidade, o que era isso, o que era aquilo. Aí eu achei um fórum, existe até hoje, Fórum Contábeis, que você deixava uma pergunta, os especialistas iam lá e respondiam. Então assim, o que as meninas não me respondiam, não sei. Talvez até por não conhecer, ou também ninguém tem tempo de ficar tirando dúvida de office boy, né? E aí os caras respondiam, e eu comecei a aprender bastante coisa. E aí aparecia as situações no escritório e eu respondia, não, assim. Ah, não, eu vi que é assim. Quando eu não sabia, eu ia lá, pesquisava e depois dava a resposta. E ele começou a perceber, né, que eu tava... engajado. Exatamente, ele começou a acompanhar meu desenvolvimento. E aí, só que eu ficava catando milho. Ele falava, vou fazer assim, você tem que digitar os honorários, que eu vou fazer a cobrança, você tem que fazer os boletos honorários. Era a máquina de escrever ainda. E aí eu ficava lá catando milho. Datilografia. Datilografia. E aí eu fui fazer falei, poxa, eu tô indo mal aqui, eu preciso me dedicar. Então fui fazer um curso de datilografia. Hoje não existe mais, né? Já entregou um pouco a sua idade, né? Apesar que você falou no começo, Falei. mas já sabemos que você tem um pouquinho mais de idade aí da datilografia. Então, aí eu fui fazer pra poder ter um pouco mais de desenvoltura na hora de fazer montar os boletos, né? Porque ele imprimia lá. Na verdade, tirava xerox do formulário e tinha que preencher com o nome do cliente, a data, o valor do honorário. Então, todo mês eu tinha que fazer isso. E ali eu fui me desenvolvendo, fui conhecendo, aí surgiu uma vaga no departamento pessoal. Então, eu
migrei pro setor e aí eu fiquei ajudando o rapaz do departamento pessoal. A fechar folha, até hoje o Antônio, né? Também um cara que eu tenho contato até hoje, não trabalha mais com ele, montou um próprio escritório, já virou advogado, enfim. E aí eu comecei a ajudar o cara do departamento pessoal. Mas sempre fui buscando informação. E, sabe, aquela coisa de... Eu não ficava limitado ao que as pessoas me davam. Então, na internet, tanto que no fórum, eu comecei perguntando, mas aí eu fui estudando por outras fontes. Chegou uma hora que vinha a gente trazer a pergunta e eu mesmo ia lá e respondia. Chegou uma hora que eu tava respondendo as perguntas de outras pessoas que estavam chegando no fórum, né? Foi bem legal essa experiência dentro do fórum, porque eu aprendi muito com relação a isso. Porém, como eu te falei, não era o meu desejo trabalhar com contabilidade, né? Foi um incidente, né? Um incidente, mais um incidente No meio que de aconteceu. outros, né? Exatamente. Surgiu ali office boy, fui aprendendo, aí eu lembro como se fosse hoje. E ali foi o que eu chamo a minha primeira virada de chave. Estava eu no meu quarto, lá morando com meu ex-padrasto de favor no morro ainda, subia com a minha bike. Era engraçado, né? Porque o escritório era bem no pé do morro. E aí o povo falava assim, pô, mas você tá descendo o morro com a bicicleta nas costas, sendo que o escritório é no pé do morro. Você podia ir a pé. Sim, não é a bicicleta, não é que tá te levando pra trabalhar, é tu que tá levando a bicicleta pra trabalhar. Mas eles não sabiam que eu usava a bicicleta pra fazer o office boy, né? E aí eu descia Era engraçado que eu descia o morro, andava um pouquinho e trancava a bicicleta. E aí eu, como eu te falei, não queria contabilidade. O meu desejo, depois, um pouco mais à frente, depois que eu superei a parte do veterinário, eu queria ser advogado. Porque, assim, tinha aquela coisa, tipo, é advogado que dá dinheiro. Ser, né, advogar e falar. E depois eu vim descobrir que o meu nome, Everton, né, significa protetor da lei. Falei, cara, tem tudo a ver. Então, assim, eu tenho que ser advogado. É a minha... Só que não tinha como pagar uma faculdade de direito, era caro, uma série de coisas. E aí eu deitado na minha cama, no meu quarto, e não lembro exatamente quantos anos eu tinha, mas aí eu lembro como foi hoje, eu fiquei conversando comigo mesmo e falei, cara, o que eu tô fazendo da minha vida, velho? Eu tô aqui, em cima do morro, na casa de um cara que não tenho vínculo nenhum mais, meu ex-padrasto, tô trabalhando nessa contabilidade, quero ser advogado. E aí, cara, o que eu vou fazer? Eu vou continuar até quando desse jeito, né? E aí eu comecei a pensar nas possibilidades que eu tinha. Tá, ok, essa é a minha condição. Mas o que eu posso fazer? Né? O que está dentro das minhas possibilidades? E aí eu falei, pô, o que eu tenho hoje? Eu tenho um emprego. É o que eu tenho. Um emprego dentro de uma contabilidade. Isso é o que eu tenho. Talvez não seja o que eu vou fazer para a vida inteira, mas isso é o que eu tenho hoje. Então, eu vou dar o meu máximo, vou dar o meu melhor. Não vou ficar mais com pesquisinha na internet, não. Eu vou me matricular num curso para me tornar um especialista na área de contabilidade. E aí, na época, o 1º de maio oferecia, né? Era de graça. Você tinha que fazer uma prova para passar e fazer o curso. Falei, cara, então eu vou me especializar nisso aqui. E aí, mais lá para frente, eu faço direito. Mas agora o que a vida me deu é isso. Então foi quando eu resolvi me matricular num curso e me tornar técnico em contabilidade. Na época eu dava direito a CRC, o técnico ele tinha muito mais reconhecimento. Quando eu entrei no curso, eu comecei a aprender, aí ele começou a observar que eu estava me desenvolvendo. Muito mais até do que algumas pessoas que já trabalhavam lá, que já estavam meio que acomodados e tal. Então eu fui vendo as ideias. E aí eu fui trazendo para ele, por que a gente não faz assim e tal, não sei o que, eu aprendi isso, eu vi aquilo. E aí algumas coisas ele, não, vamos fazer, outras coisas não. Ninguém era registrado na época, eu falei, olha, precisa registrar o pessoal. E eu fui me tornando uma liderança ali dentro, por meio do conhecimento das coisas. E aí chegou uma hora que ele falou, cara, é o seguinte... Você, a partir de agora, é gerente do nosso escritório. Então, as pessoas vão reportar as coisas a você. Você que vai estar à frente aí, porque você tem muitas ideias e tal, muitos formulários que você criou e se desenvolveu. Eu virei gerente desse escritório, aí eu comecei a ganhar mais. Foi quando eu resolvi
Aí eu cheguei pro meu ex-padrasto e falei assim, pra testar, né? Falei, deixa eu ver se eu, né, eu tô numa boa aqui ou se ele tá querendo que eu já, né, saia. E aí num dia a gente sentou assim, poucas vezes a gente conversava, porque eu saía bastante. Eu soltei. Eu tô pensando em alugar um lugar pra mim, pra eu, né, ir morar. O que você acha? Esperava, né? Que ele falou, não, pô, fica aí, senta Alternativas. aí. Quais seriam as respostas alternativas? Eu, Né? eu jurava que ele ia falar assim que... Não, pô, fica aí e tal, não sei o que. Tipo, ele falou, cara, sabe que eu também acho, tá na hora já, né? Você tá trabalhando, você já tá mais velho, acho que isso é importante, vai ser importante pra você. Eu falei, putz, não tem jeito. Esse blefe não deu certo. Esse blefe não deu certo, né? Então, aí foi quando eu fui procurar um lugar pra morar e alugar. Aí aluguei um imóvel, cara, uma mulher, assim, Deus coloca algumas pessoas na nossa vida, que naquela época minha mãe tinha viajado, estava morando no sul, e eu tinha brigado com meu pai, não estava falando com ele, então assim, eu não tinha nenhuma rede de apoio, praticamente, familiar, né? E aí foi até eu fui morar, cara, na casa da mãe da Eliette, da advogada, Sim, sim. Uhum. Fui morar na casa da mãe dela, ela alugava em cima. E aí, quando ela soube que eu ia e tal, ela já... Mesmo ela já alugava, tava... Não, ela deu uma reformada, colocou um piso. Cara, a mulher cuidava super bem de mim. À noite levava alguma coisa pra mim. Tipo assim, foi um cuidado de Deus na minha vida, a mãe da Eliette, porque eu fiquei um tempo ali e tinha alguém que cuidava, né, de mim. Eu me senti muito cuidado ali, muito amado por aquela oportunidade. Era um aluguel barato, então eu conseguia. E aí eu fui... tocando a vida ali como gerente. E chegou um momento que aí eu já nesse meio tempo, né, já tinha conhecido a Aline já começou a trabalhar com a gente lá, eu fui o responsável por passar as coisas para ela. E tinha algumas ideias que eu queria implantar no escritório, que eu falava, a gente precisa crescer mais, né? Isso aqui a gente tem que mudar. E chegava para ele, seu Barbosa, vamos... Não, ainda não. Não. E ele começou a me podar. Então, assim, ele me deixou fazer até um certo ponto. Mas chegou uma hora que eu trazia as ideias, ele, não, os clientes não vão gostar, não é bem assim e tal. Então, houve um choque geracional. Eu com as ideias, aquele pique de inovar, de querer fazer mais e mais. E ele, não, tá bom até aqui. Então, ele me podava. Foi a hora que eu falei, cara, eu vou montar o meu. Eu vou montar o meu escritório. Aí, Vou empreender. Vou empreender. Porque eu já tinha CRC, já tinha conhecimento de várias operações, assim, já tinha... eu tinha plena capacidade de montar o meu próprio negócio. Fui muito honesto, né? Fui muito honesto e cheguei pro seu Barbosa num determinado dia e falei pra ele dessa minha intenção de montar um escritório. Eu lembro como se fosse hoje, né? Eu falei, ele ficou escutando. E aí, obviamente que eu sabia que ele não ia aceitar assim de pronto. Eu sabia que ele ia tentar alguma coisa para que eu não saísse. E aí, a contrapartida dele foi: olha, não sai, fica comigo. E aí você vai deixar de ser gerente, você vai passar a ser meu sócio. Você vai ser meu sócio aqui, você vai ganhar mais e tal, não sei o quê. Mas o meu interesse não era financeiro, né? Não era sobre. Não é porque, eu tô ganhando pouco, quero ganhar mais. Não era isso. Até porque a chance de eu ganhar menos era muito grande. Que foi provavelmente o que aconteceu. Foi o que aconteceu. Exatamente. E aí ele falou, vem ser meu sócio. Só que eu falei, cara, o choque de ideias vai continuar acontecendo. De algumas coisas que, né, ele é o jeito dele e ele não vai abrir mão, então a gente vai acabar tendo atrito, não vai resolver. Não acho que seja a solução. E uma observação é assuntos para os próximos episódios, né? A gente falar de como montar uma empresa, como criar do zero, como empreender, essa questão de investir, né? Tem muita gente com a mentalidade bloqueada. Sim. Né? De que tô preso aqui tá bom, tô confortável, estou na minha zona de conforto. Claro que é muito bom a zona de conforto, né? A gente gosta. É confortável. A zona de conforto é confortável, mas dependendo do sofá, ele começa a estragar. Então você tá confortável no seu sofá, ele vai estragar.
Às vezes você fala, pô, esse sofá tá me machucando aqui e tal. É que a zona de conforto já não está ficando tão confortável. Então eu só tô trazendo isso aqui, Everton, pra o público aqui ficar ciente de que a gente vai trazer episódios falando, né, de montar empresa, empreendedorismo, essa parte, para que você, se você tiver com a mente travada, se estiver no sofá só de boa, cuidado do seu sofá, pode ser que esteja ali rompendo, né? Ainda mais se a gente não treinar também, que tá engordando e piora tudo. Mas continuando, Everton, desculpa. E aí foi quando eu comuniquei e falei, olha, não, eu vou sair mesmo, porque não é sobre dinheiro, não é sobre valor financeiro, porque eu tenho alguns projetos, algumas ideias, e aí eu queria testar elas e validar. Ele chegou até a falar, então vamos fazer uma parceria, né? Eu vou com você. Ele chegou a esboçar isso, eu falei, não, tudo bem, topei, né? Falei, não, tudo bem, posso, vamos junto. E aí foi quando eu aluguei um ponto bem pequeno, muito pequenininho mesmo. E aí depois que eu aluguei, falei, já aluguei o local. E ele falou, pô, então é real, ele vai sair mesmo. E aí ele falou, não, melhor você tocar. Toca lá do seu jeito, né, com as suas ideias. E aí ele mesmo que não quis continuar. Aí ele falou, não tenho como pagar a tua rescisão, né? Toda. Você tá um tempo com a gente, tinha um salário legal. E aí ele me pagou uma parte de dinheiro e me deu um notebook por um valor bem superestimado. Mas tudo bem, eu aceitei também, entendi a parte dele. Então eu saí de lá com um valor de uma rescisão e um notebook. E um espaço já... Um sonho. E um espaço já alugado, né? Um espaço já alugado. Foi curioso porque todo mundo, cara, todo mundo, e não era por mal, né? Hoje eu olho e vejo que não era por mal. Falava, você é maluco, cara. Você tá doido de fazer isso. Você tinha um emprego, você tava trabalhando, você tava de boa lá. Você vai inventar de começar um negócio do zero, sem cliente nenhum. Eu lembro até hoje, né? Eu já namorava com a Aline e ela resolveu ir comigo. Falei, olha, se isso não der certo, fica aí no seu emprego. Alguém tem que segurar as pontas. Já basta eu entrando no buraco. Exatamente. Fique aí no seu emprego, deixa eu ir lá. Não, eu vou com você, eu vou bater o pé. Falei, tá bom, assuma o risco aí. E aí ela saiu e foi junto comigo. Nós montamos juntos o escritório. Eu lembro até hoje, a gente lá no almoço lá, né? O pai dela ficou sabendo, né? Do que ela tinha saído e tal, não sei o quê. Aí ele chegou pra mim e falou, e esse negócio aí? Dá dinheiro? Aí eu falei, um dia vai dar. E aí, geral, que eu conversava, falava, rapaz, mas por que você fez isso? Não, por que você não foi montando um escritório e trabalhando? Eu não achava certo, sabe? Montar um escritório, trabalhando num escritório. E o local que você montou é um local, pra quem não conhece aqui a região, né, o Guarujá e tal, não é um local muito nobre da cidade, né? Por que você montou ali? Teve alguma estratégia ali, um estudo? O que... Legal, então, eu aluguei no Morrinhos, né, naquela avenida principal ali. Como eu andava de bicicleta e o contador tinha alguns clientes lá no Morrinhos, eu andava pelas ruas do Morrinhos e aí eu via, cara, aqui tem corretor, tem vários advogados, tem alguns profissionais aqui, tem mercados, comércios. Tem mercado, né? Na época tinha correio. Eu até brincava, no Morrinho tem tudo, você não precisa sair do Morrinho pra resolver nada, porque até correio tem lá. Mas não tem contabilidade. E tem comércio pra caramba aqui. Mas foi uma visão, né? E aí eu falei, poxa, aqui vai ser um lugar legal pra montar, porque não tem contabilidade aqui. E foi aí que eu tomei a decisão de alugar. E aí tinha uma cliente também acabou, isso contou, né? Uma cliente do contador tinha uma lojinha do lado. Aí eu ia lá levar as coisas e eu via que tinha a portinha lá. Eu falei, dona Ilma, na época, né? Tá alugando aí? Tá. Quanto que é o aluguel aí, dona Ilma? R$200. Falei, é esse aí. É muito dinheiro, mas eu consigo. Na época era uma grana. Entendeu? Mas assim, era até barato. E aí eu falei, pô, dona Ilma, eu vou alugar essa loja aí da senhora. E aí aluguei lá da dona Ilma. Não tinha muito dinheiro, o que eu fui? Fui no Usadão lá em Santos, comprei tudo usado. Cadeira usada, móveis usados. Então montei um Usadão. Era pequenininho também, não tinha muita coisa pra comprar, porque o espaço não dava, né? Eu lembro uma vez, o bombeiro foi lá, né, pra tirar o laudo do bombeiro, pra saber se tinha um risco.
Eu lembro até hoje que ele falou assim, bom, aqui não tem muito o que fazer, porque tu dá um espirro, tu já tá na calçada. De tão pequeno que era, né? A gente ficava com a mesa quase na beira do... E aí alugamos, né? Tudo mil maravilha, sem nenhum cliente, zero cliente, só com aquele dinheiro. Eu sempre que ia trabalhar e ia pro escritório, eu sempre falava, né? Deus, que dia que isso aqui vai dar algum resultado, né? Porque não tá Torcendo fácil. pra alguém entrar, pra alguém aparecer, né? Exatamente. E aí começa os primeiros desafios. Primeiro, pouco dinheiro, né? Que a gente tinha, não tem uma grana que dava pra sustentar o negócio por muito tempo. Sem cliente nenhum. Geralmente quem vai montar assim, primeiro monta uma clientela em casa, quando tem um honoráriozinho bom, aluga um ponto e faz. Eu não tinha, zero cliente. O primeiro cliente que a gente teve foi o cabeleireiro, que era do lado. Ele via lá conversando com a gente, e aí, como é que tá, não sei o que. Ah, não, até agora nenhum cliente ainda. Nenhum cliente? Tamo aí buscando, botei, né, já panfletei o bairro, coloquei um carro de som. Era a minha estratégia, né? A internet não era muito, era ainda no boca a boca. Então, panfletava na feira, panfletava nos bairros, colocava o carro de som pra ficar falando no bairro, né? Falei, pô, pensei. Preciso fazer um barulho aqui, né? No local. Morrinhos tem contabilidade agora. Chegou o que faltava, né? Então eu falei, aí eu pensei, pô, o povo vai pra feira. Feira do Morrinhos vai, pô, do Morrinho vai pra feira. Então fui panfletar na feira. Depois coloquei o carro de som pra ficar rodando a cidade. Aí o cabeleireiro, na época, né, ele falou, pô, vou ser o primeiro cliente de vocês. Eu tenho aqui, né, vou deixar vocês cuidando aí. Eu acho que na época, ele nunca falou isso, né, mas eu acho que na época ele fez mais, não, deixa eu ajudar esses coitados aí, você foi o meu primeiro cliente. E aí, cuida aí, não era nem CNPJ, era uma inscrição municipal que tinha. Aí fechou um valor lá, acho que de R$60 pra pagar. E aí foi nosso primeiro cliente, virou amigo, chegou a ser padrinho do nosso casamento. Hoje ele voltou pra cidade, pro estado dele, pra Minas Gerais. Parecia que a coisa começava a andar. Primeiro o cliente, depois foi chegando com a panfletagem, o pessoal foi aparecendo. E uma coisa que eu também não fiz, né? E me orgulho muito, não aliciei nenhum cliente do contador que eu trabalhava. E eu tinha contato com os caras. Porque eu ia lá, não aliciei nenhum. Falei, vou começar, eu preciso ser leal. Né? Ele me ajudou, me deu oportunidade. Se hoje eu conheço contabilidade, se ele abriu essa porta para mim, se eu hoje estou na contabilidade. Então, assim, nenhum cliente eu fui atrás. Jamais. Isso para mim era inegociável. Parecia que a coisa começava a andar, começou a aparecer alguns clientes. Aí, deu uma chuva, cara. Uma chuva torrencial. Eu lembro desse dia, eu lembro desse episódio. Cara, choveu pra caramba e alagou tudo. Entrou água no escritório. Aqueles móveis usados, né, o negócio de arquivo, era um usadão. Abriu tudo, os pés tudo abriram, enferrujou os pés. E eu falei, caramba, que loucura, hein? Aí eu conversei com a dona, né? Falei, poxa, a gente precisa fazer alguma coisa, porque se... Cara, o que a gente teve que fazer? A gente teve que tirar tudo que tava no escritório, colocar na calçada pra lavar o escritório, porque aquela água barrenta entrou e tudo. Então a gente ficava na calçada, lavando mesa, cadeira, na beira da pista. E aí eu falava pra dona, precisamos fazer alguma coisa, fazer um murinho na porta aqui, porque eu não posso correr esse risco de novo. Imagina, menino, isso aí, eu moro há 25 anos aqui. Nunca aconteceu. Isso aqui, se acontecer, é daqui a 25 anos de novo. É aquelas coisas que acontecem uma vez na vida. Falei, dona Ilma. Aí, beleza. Não, porque vai ficar feio, não sei o que e tal. Porque entrou na minha, não entrou na dela, porque a dela era mais alta, né? E aí, beleza. Então tá. Passou 2 semanas, cara. Verão. Aí a chuva de novo. Enche de água de novo. E a mulher não deixou fazer o bendito do muro. Não sei o que, vai ficar feio, o pessoal vai tropeçar. E aí eu fiquei naquela situação. Falei, caramba, tô aqui. E tanto é que eu ficava em casa, chovia, eu já ficava preocupado. Eu já pegava e ia lá. Pegava a moto, né? Ia lá pra ver se não tinha entrado água. Foi um período bem complicado. Até que, enfim, ela deixou fazer um murinho na porta. Era ruim, né? Porque o cliente ia entrar e tinha que dar um salto no muro. Nossa. Mas foi o jeito pra não entrar água, né? Aí, como se não fosse o suficiente, chegou um determinado dia, um cara chegou pra mim e falou, e aí, beleza, vocês estão aqui, esse escritório? Tava fechando já.
Tem uns irmãos aí que tá na tranca. Será que vocês não podem ajudar aí pra comprar cigarro pra mandar pros irmãos? Porque sabe como é que é, né? Lá dentro da tranca o dinheiro é cigarro. A gente precisa comprar um cigarro pra mandar lá. Falei, cara, vou ser bem sincero pra você. Eu tô aqui praticamente vendendo almoço pra comprar janta. Começamos agora. Não tem cliente. O que entra a gente mal paga as contas. Não tem a menor possibilidade. Ainda que eu quisesse, eu não tinha como ajudar, né? Os irmãos jamais faria isso, mas não era nem questão de querer ou não, não é não poder. Aí o cara, não, beleza, então sim. Então assume aí o risco. Achei estranho, Assume né? o risco do quê, Risco né? do quê, meu amigo? A gente do bem, né? Eu já tô, Já tô no risco de empreender. Quando eu decidi empreender, abrir o meu próprio negócio, já assumi todos os riscos Foi, possíveis não aqui no entendi. Brasil. Aí eu pensei, tem mais risco ainda? Mais Isso que eu não já era tô- tudo, né? Ainda tem novidades? Pois é, aí chegou o dia que eu fui entender. Ah. Estava eu e ela lá, estava eu e a Aline no escritório fazendo a contabilização. Eu no notebook, que tinha entrado como uma parte de Era dinheiro. aquele notebook que você ganhou ou já era outro? Só pra... Qual que... Você ganhou, você saiu da rescisão com o notebook. Foi, Era esse notebook. esse, O bichinho durou. Durou e eu tava lá trabalhando com Ah. ele. Entrou dois caras, puxou uma arma, falou, olha, passa o dinheiro e tal, não sei o quê. Aí levou o notebook. Levou o nosso celular, que era aquele da... Era a linha fixa, mas era do móvel, né? Eu não lembro mais. Eu não lembro também, mas eu sei qual era é esse. Era, Aham. era uma linha fixa, Era um telefone mas... fixo móvel. Um dos primeiros lá, Aham. tijolinho. Levaram. Minha jaqueta do São Paulo, não sei se o bendito do bandido era São Paulino, mas eu tinha uma jaqueta que eu tinha acabado de comprar da Dona Ilma. Tava pagando, fiz umas parcelinhas com ela. Tava frio. Levou a minha jaqueta. E aí eu falei, caramba, hein? Tentou trancar a gente no banheiro, mas o banheiro não tinha fechadura, né? E aí a gente ficou com medo, né? E aí olha o problema. A gente tinha pagado pra fazer panfletagem e o carro de som. Para as pessoas entrarem em contato pelo telefone. E naquele endereço também, né? Naquele endereço. Mas aí levaram o telefone. Fiquei até resolverem, até comprar. E demorou vários dias. E todo aquele dinheiro que eu gastei foi Do em vão marketing. por conta de a gente ficou sem telefone. Fora o medo. Entrava uma pessoa, a gente já ficava, e aí? É cliente ou é assaltante? Cara, foi um período bem difícil pra gente, tá? Mas suportamos. Perseverei, fui atrás, não me deixei abater com relação àquilo. Eu até brinco, né? Eu falo, cara, hoje, não sei se eu teria o pique que eu tive naquela época. Uma questão, Alberto, mais pessoal mesmo agora, né? Cara, passou pela tua cabeça em desistir, falar, cara, não é isso mais. Empreender é porrada atrás de porrada e dá um soco, toma um soco na cara, depois toma outro soco, aí um soco na barriga. Passou pela tua cabeça em desistir? Alguma coisa assim nesse sentido? Então, excelente pergunta, cara. Quando eu resolvi montar, eu sempre fui um cara muito de fé, de oração e tal. Eu tinha rezado e tinha entendido que aquilo que a gente estava construindo era uma promessa que Deus tinha feito pra mim e pra Aline, né? Mas como eu sempre encabecei, e eu mesmo diante de todas as dificuldades, chegava a questionar Deus diante das orações e quando é que isso aqui vai dar lucro e tal, mas existia uma confiança que não me deixava parar e em nenhum momento eu pensei em desistir, não passou pela minha cabeça. O que acontecia era o seguinte, vinham as dificuldades e eu falava, agora eu preciso dar o dobro. Quando vinha a dificuldade, eu falei, agora eu vou dar o dobro. Então, hoje inventaram o conceito do antifrágil, eu falei, pô, eu já era antifrágil sem saber o que era ser antifrágil. E quando vinha as pancadas, eu falava, agora eu vou pra cima com mais força. Então, foi muito assim. A gente foi batalhando e depois contratamos a primeira funcionária, que virou amiga também, a Thaís. Thaís ficou um tempo com a gente lá. Depois foi crescendo, a gente precisava contratar mais, mas já não cabia. Porque era assim, era eu, a Aline, a Thaís e um cliente. Se viesse dois ao mesmo tempo, não dava, tinha que esperar ficava lá lá fora. na calçada. Tinha que esperar lá fora. E aí chegou uma hora que eu falei, vamos dar um passo, né? Vamos para um lugar maior. Mas eu não posso sair do Morrinhos, porque, né? E ali era também eu cheguei à conclusão, como a portinha era muito pequenininha, não dava pra... O pessoal passava direto. Eu tô tentando achar aí onde é vocês, mas não tem. Porque a Dona Ilma colocava o
o manequim dela na metade da minha porta. Já era pequena. E aí ela metia o manequim com a roupa que ficava metade da porta pequena. Ainda tinha isso, né? E aí, enfim, aí foi quando a gente mudou. A gente foi pra outro lugar maior, aí foi quando a gente contratou mais pessoas e tal. Aí já veio a Daniele, que tá até hoje com a gente. E aí nós começamos a crescer e chegou uma época que voltaram os assaltos. A gente começou a ser assaltado de novo. Eu Virou fui assaltado. um ponto frágil ali. O pessoal, preciso de um dinheiro, vou ali. Exato. O pessoal, eu saindo do escritório à noite, ficava um pouquinho mais do que todo mundo. Um dia eu tava saindo, o moleque passou, colocou a arma, levou meu celular. E aí teve uma outra vez que eles entraram lá, renderam a funcionária, levaram as coisas e tal. Eu acho que essas vezes foi do período da faculdade, não? Eu lembro de você comentando nesse período da faculdade de né? Direito. Já tava lá. Que tava sofrendo essas perseguições ali da região. Então o empreendedor ele tem a dificuldade burocrática, a dificuldade financeira e muitas das vezes, dependendo do lugar, ainda tem aquela pressão, né, de pessoas que praticam ilícitos ali. Exatamente. E aí, quando a gente começou a sofrer com o assalto, a funcionária pediu demissão, não vou mais e tal, não sei o que. Falei, cara, a situação tá difícil. Alguns clientes já tinham falado pra mim o seguinte, olha, cara, eu tenho te indicado clientes, mas quando eu falo que é no Morrinhos, o povo fica, no Morrinhos, não quer vir e tal. Aí acaba te limitando. Falei, pô, eu sei que eu preciso sair daqui, mas não é a hora, não é a hora, não é a hora. Quando eu fui assaltado, dessa vez, que foi mais, né, pegou a funcionária, entraram lá dentro do escritório, levaram um computador, foi uma coisa assim, bem diferente do cara me pegar eu saindo lá fora. Outra coisa é eles entrarem armados. E aí eu fui rezar, né, e refletir sobre aquilo que estava acontecendo, né? O que eu faço? Pegar um direcionamento. Senhor, me dá uma direção. Eu preciso saber o que eu faço, porque tá difícil ali. E aí eu sonhei com um prédio azul. Num sonho eu tive um prédio... Apareceu um prédio azul no meu sonho. Não entendi muito bem naquele primeiro momento. E aí eu postei o vídeo no Facebook do assalto. Olha, assalto, tal, não sei o quê. Aí um colega meu, ateu, a gente trabalhou junto, né? Ele comentou assim na postagem: olha aí o que o teu Deus te deu. Escreveu na minha postagem isso. E aí eu respondi ele. E eu falei assim: Deus não permitiria um mal se desse mal não viesse um bem infinitamente maior. A minha resposta para ele naquela época. E aí eu cheguei, aquilo de alguma forma, eu sempre fui muito assim, né? Quando as pessoas tentavam me colocar para baixo, sejam pessoas ou situações, e parece que era o estilo Rock Balboa. Eu levantava mais forte. Eu cheguei para ele e falei: vamos mudar. Vamos mudar, vamos procurar algum lugar, vamos sair dali. Não dá mais. Morrinho não dá mais. Não tem condições. E aí foi quando eu estava indo na Enseada, procurando imóvel, vi o prédio. Enseada esse que é um bairro... É um bairro melhor. Muito bom, né? A principal avenida aqui da cidade é essa avenida, né? E aí eu vi o prédio. Mexeu comigo. Mas falei, não, vamos ver aqui na Droga Raia. Era azul o prédio? Azul. O que a gente tá hoje. E aí falou, não, vamos ver aqui em cima da Drogaria São Paulo. Tá mais barato e tal, não sei o que. Aquele prédio ali vai ser caro, não vai dar, então vamos ver aqui. Aí tava quase fechando ali em cima da Drogaria São Paulo. E aí eu falei, não, mas vamos dar um pulo ali. Aí acho que uma corretora falou, vamos lá. Uma sala com o mesmo valor lá no prédio. Nesse prédio azul. E aí olhamos e tal, não sei o que, fechamos, vamos vir pra cá. E aí a gente mudou. Então assim, aquele assalto naquela situação me fez refletir e tomar uma decisão que eu estava postergando, deixando, já tinham me falado, já era a hora, mas eu ficava muito preso, morrinho, eu me criei aqui e tal, não é a hora ainda. E lá era um lugarzinho, um espaço legal que a gente até tinha na Tem um apego também, não tem um pouco do apego? Olha, eu conquistei isso aqui, essa mesa, esse espaço, esse ambiente, esse lugar. Eu vou mudar de lugar porque esse aqui eu amo tanto esse lugar. Tem também um apego emocional, né? Tem isso. Aí tem, mudar endereço, tem que comunicar. Aqui as pessoas vêm muito aqui. Será que vão lá? Será que vão querer continuar com a gente? Poxa, eu queria uma contabilidade porque era no Morrinho. Vinha várias coisas na minha cabeça. Por isso que eu não mudava. Aí começou os assaltos.
Sabe aquela coisa assim, você não quer sair, então vamos te botar pra fora. Foi quase isso. A gente quer que você cresça. Os assaltantes falaram, a gente quer que você cresça, É. saia daqui que aqui você não vai crescer. Meu amigo, naquela época tava tão complicado que o correio saiu de lá. Tava uma onda assim deles entrarem nas residências pra roubar as casas. Tava uma loucura naquela época. E aí foi uma segunda virada de chave. Eu falei, vou tomar a decisão. Vou pra um aluguel que é o dobro do que eu pago aqui. Um espaço, um lugar onde, né, enfim, tudo novo. E aí foi quando a gente foi pra lá. Houve aí a segunda mudança de endereço. E ali nós conseguimos, naquele espaço, captar novos clientes. Outro perfil de cliente. Né? Um outro público nós conseguimos por conta do local. Então eles conseguiram nos indicar. Mas, né, para me aproximando do fim já, o que eu chamo de e aí eu fui mantendo, fui continuando, e aí houve uma terceira ali virada de chave, que foi quando eu falei, cara, a contabilidade me trouxe até aqui, mas eu preciso dar algum significado aqui diferente para isso que eu tô fazendo. Precisa dar mais sentido. Foi quando houve uma mudança de mentalidade e eu entendi que eu precisava expandir, eu precisava crescer, eu precisava melhorar, e isso não ia acontecer no dia a dia. E eu participei de um evento em São Paulo, falei, eu preciso ser um empreendedor. E aí foi quando houve uma mudança de mentalidade, eu trouxe o conceito de contabilidade consultiva, que era o contador próximo. De alguma forma eu já era um contador consultor, porque eu sempre quis estar próximo do cliente, ouvir, ter esse contato. Porque quando eu entrei no mercado, eu falei o seguinte, pô, os grandes, eles têm uma equipe grande, uma clientela, uma estrutura, tem tudo isso, que deixa eles numa situação confortável, mas ele fica longe do cliente, que tem toda uma equipe. O que eu tenho? Eu posso estar perto. Eu não tenho tanto cliente, não tenho tanto trabalho, então eu consegui ir até o cliente, tomar um café com ele, estar próximo, entender a realidade. Aquilo ali já foi. E aí eu falei, por que não dar uma ênfase nisso? E trazer isso como uma contabilidade próxima, uma contabilidade consultiva, gerar isso como uma cultura para minha empresa e me posicionar de uma forma diferente, mas com estratégia. Porque uma coisa é você querer fazer algo diferente, e aí você até faz e colhe alguns resultados com isso. Mas quando você faz isso com estratégia, com apoio, com suporte, com acompanhamento, você alcança resultados muito maiores. E foi o que acabou acontecendo. Ou seja, eu tenho que pensar o meu negócio com uma estratégia, com um método, com uma forma de falar com o cliente, de me posicionar com ele, de ofertar o meu serviço de uma forma diferente. Porque ninguém contrata a contabilidade com prazer. Eles sempre olham como um mal necessário. Eu tenho que ter um contador, porque eu tenho que pagar a bendita das guias. E eu falei, isso não pode ser sempre assim, porque isso não me leva a levantar de casa e falar, eu tô indo lá cumprir a minha missão, o meu propósito. Não, as pessoas têm que pagar e contratar, porque, cara, esse é o cara que me ajuda, que me apoia, que me ajuda. Ou seja, enxergar valor naquilo que a gente estava entregando. Então, quando eu entendi isso, houve uma terceira virada de chave, e aí, meu amigo, foi quando a gente mais cresceu e colheu resultados muito melhores. E que hoje tem mais tempo e experiência para compartilhar, né? Não só a sua história, como também o próprio projeto e outros projetos. Você fez evento também, um evento recente, presencial, juntou um pessoal aqui da cidade. Fala um pouquinho desse seu evento aí, como é que foi? Que a gente tem um pouco de tempo ainda ali, né? Então, o evento que a gente trouxe foi o Conecta. Que era um desejo seu, um sonho seu. Um desejo, exatamente. Por quê? Os empresários, eles muitas vezes têm aquela solitude, ou solidão mesmo. Ele não tem com quem conversar. Ele não tem com quem falar do seu negócio. Porque às vezes vai chegar em casa, vai falar com a esposa, não, ela não quer saber de trabalho. Vai falar com o funcionário, tem assunto que não dá pra tratar com o funcionário. Então o cara, ele fica meio que ilhado sem ter com quem partilhar as dores, pegar dicas. Então, a ideia do evento foi fazer o seguinte, eu já vivi essa realidade, eu comecei a fazer as mentorias, aí foi quando eu consegui compartilhar mais e eu cresci muito com relação a isso. Então vamos aproximar os nossos clientes, vamos conectá-los uns com os outros. E aí nasce a ideia do Conecta Azure, é um evento onde eu tiro o empresário lá da sua rotina, do seu dia a dia, coloco ele num
ambiente de crescimento, porque a gente vai trazer conteúdo de valor, nós vamos trazer palestras sobre temas relevantes, mas lá dentro nós vamos gerar mais do que um network, nós vamos gerar conexões verdadeiras. Porque quando dentro do Conecta a gente pede para os empresários se separarem em grupos, existe um combinado. E o combinado de estar ali não pode vender nada, não pode falar de produto, não pode falar de venda. Né? Ali você vai falar sobre o seu dia a dia, sobre estratégias que você usou, sobre dificuldades que você vai compartilhar. Então o Conecta ele nasce para isso, para aproximar os empresários e fazer com que eles pudessem, a partir daquela experiência, crescer. Crescer em conexão, em networking, em conteúdo, porque é algo que fez diferença para mim. E aí eu começo a proporcionar isso para os meus clientes. Então, essa foi a ideia. Por isso que nasce aí o Conecta, que inclusive ano que vem nós vamos lançar Teremos mais uma segunda edição, uma terceira edição, uma quarta edição e outras edições do Conecta? Sim, com certeza. Haverão novas edições. Olha, você aí já fique preparado, acompanhe o Everton, acompanhe o podcast aqui no Instagram, me acompanhe também para fazer parte desse grupo. Eu estive no primeiro, foi muito bom, amei. Apesar que não estive no primeiro, estive em um outro evento, né? Que teve muita semelhança, né? Com aquele de juntar o pessoal, conversar, vamos trocar. Olha, a minha dor como empresário é essa. Eu tô com uma dificuldade com os colaboradores, né? Teve esse assunto do pessoal falar: olha, tem um colaborador aqui que não tá rendendo. E ali foi a oportunidade de todo mundo se abraçar. Acho que na primeira edição não tava, né? Não, é que você teve um conflito de agenda. De agenda, eu estava em outra cidade, o Marcos estava e eu estava no outro com você no hotel. Sim, né? foi. Que também foi no hotel. Né? Everton, o tempo nosso está se acabando. Eu sei bastante já um pouco da sua história. Muitas histórias aqui que o Everton compartilhou aqui com você, eu já tinha ouvido, né? Algumas delas. Outras eu descobri agora, né? Principalmente essa parte da bicicleta, pô. Descendo o morro com bicicleta, né? Subindo o morro, descendo e subindo com a bicicleta ali nas costas. E é uma história de superação. Você é o verdadeiro brasileiro que começou do zero, né? Assim como muitos outros brasileiros que não tem um padrinho, que não tem uma pessoa ali patrocinando. É muito bom caso a pessoa tenha, né? Isso já dá um grande upgrade. Você já tá mais avançado quando tem alguém para tirar suas dúvidas, para te apoiar, para te ajudar. Às vezes, mesmo que seja uma mensagem, às vezes já é suficiente. Só uma palavra, um conselho já é suficiente para fazer a gente virar a chave. O que é mais difícil quando a gente sozinho precisa virar a chave, porque aí fica uma situação um pouco mais complicada, porque cada decisão vai te levar para um caminho. E pelo visto você acertou nas suas decisões, né? Você é prova viva de que escolheu bons caminhos, né? E tem muitas experiências aí para compartilhar. O nosso tempo aqui é limitado. Eu quero agradecer o público, quero agradecer a você, né? Por sempre estar aqui do lado. No próximo episódio a gente vai falar um pouco de mim. É meio estranho a gente falar da gente, né? Tipo, eu já estou preocupado com o próximo episódio da próxima semana. Eu tava mais nervoso hoje do que no primeiro. Falar de si, da sua história. Falar de si pode ser até um pouco meio arrogante, né? Falar, pô, o cara tá ali pra... Não, mas a gente quer compartilhar com o objetivo claro de que isso seja um gás pra você, né? Uma motivação pra você se animar também, caso você esteja desanimado. E vamos finalizar. Eu queria que você finalizasse, Everton, com uma palavra motivacional, com uma palavra de aquela conclusão de que depois de tudo isso é um conselho como se fosse pra você, né? Lá, você começando, falando, olha, faça isso, faça aquilo, não desista, né? Eu gostaria que você finalizasse dessa forma o nosso segundo episódio do podcast, porque o segundo, porque ele vem antes do terceiro, né? Então por isso que ele é o segundo. Bom, vamos lá. Eu quero deixar uma mensagem aqui, o seguinte, que não dá para você querer colher resultado diferente fazendo a mesma coisa. Que tudo que acontece na nossa vida, de alguma forma, é uma responsabilidade nossa. Nós somos responsáveis. E ser responsável, chamar a responsabilidade para si e, a partir daí,
buscar soluções, que foi o que aconteceu muito comigo. Tá? Eu poderia culpar muita gente, eu poderia culpar a dona do imóvel que não preparou, eu poderia culpar o poder público pela segurança, eu poderia achar muito culpado e me colocar como vítima. Mas em nenhuma situação me coloquei como vítima. Eu me coloquei como protagonista da minha própria história. Então, o que a gente tem que pensar é o seguinte: nunca queira colher resultados diferentes se você sempre faz a mesma coisa. Você tem que fazer diferente. Se você quer resultado diferente, você precisa fazer diferente. Então, existe até uma questão que a gente coloca, né? Qual é o seu futuro possível quase certo? Ele depende das suas ações e também das suas não ações. Porque o que vai definir o meu futuro e o que vai definir o meu sucesso depende daquilo que eu decido fazer e também daquilo que eu não faço. Tudo é reflexo daquilo que eu decido fazer. Primeiro, né? Decido ser e o que eu decido fazer. Então, se eu puder deixar uma mensagem final para quem está assistindo, é isso. Se você quer resultado diferente, tenha atitudes diferentes. Então, muito obrigado, Everton. Aguardo vocês no próximo episódio, que é o seu, o meu, o nosso podcast. Isso aí, deixa o like, compartilha e nos vemos no próximo episódio.